Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Que bom estar com a presença de vocês aqui, né, para essa sessão hoje, terça-feira, dia 24 de janeiro, 8h29 da madrugada. Estou aqui com meu amigo André Spinelli, com meu amigo Maurício, os dois fazem parte da minha turma de padrões de projeto, a gente discute padrões de projeto do GOF, e essa aqui é uma sessão extra, né, uma lição para a gente discutir sobre especificamente a implementação de um padrão de projeto super importante, que é o Factory, né? As duas encarnações do Factory, na verdade, que vêm a ser os Factory Methods, né, que vocês potencialmente já conhecem, e também os tais, os Abstract Factories. Afinal de contas, qual é a diferença? O que aconteceu desde 96, né? Até aqui, né, desde que 96, exato, que é quando o livro do Goff foi lançado, né? O que tem de mudança, enfaticamente, como que o mercado tem utilizado? O André e o Maurício estão aqui para me ajudar, enfaticamente perguntando, né, tirando dúvidas, né, e eu também conversando com eles, porque programar é bom, mas programar em boa companhia é melhor ainda, tá? Então, eu vou pedir uma ajuda para vocês, André e Maurício, tá? Se eventualmente vocês verem mais alguém chegando aqui na barrinha de baixo e eu não perceber a pessoa, me deem um aviso para eu poder admitir a pessoa também na sala, porque quanto mais gente, melhor para essa nossa conversa, tá? Então, me avisem se eventualmente vocês verem alguém. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu espero que vocês estejam vendo aqui o meu Visual Studio Code. Deixa eu pegar até aumentar um pouquinho aqui na largura para poder a gente aproveitar um pouquinho melhor a tela aqui. E muito bom, de boas. Olha só, eu quero começar falando com vocês hoje sobre o Abstract Factory, ou melhor, antes disso, eu sempre digo que na base, né, de todos os padrões de projeto, todos os padrões arquiteturais, todas as boas práticas, né, sempre está, o ponto comum é sempre o combate ao acoplamento, né? Eu falei sobre isso na primeira Masterclass e eu vou tentar tornar isso um pouco mais evidente aqui. Para tornar a coisa bem efetiva, eu vou dar um exemplo do meu contexto, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, eventualmente, pode não ser algo tão comum para o dia a dia de vocês, mas mesmo assim é algo que eu trabalhei durante muitos anos. Durante muitos anos eu usei um sistema de CAD, e uma das coisas que eu tinha que trabalhar era ter lá a implementação de um ponto 2D, né? Então, quando eu queria fazer um ponto 2D, eu fazia lá, por exemplo, um record, agora usando o recurso mais novo aí do C Sharp, fazia lá um record de ponto 2, dizendo que eu queria ter lá, por exemplo, uma coordenada X e Y, né? Não sei quanto vocês gostavam das aulas de trigonometria de vocês, eu confesso que não era muito meu forte no segundo grau, mas quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar exatamente numa empresa que desenvolveu esse sistema com CAD, tá? Então, acabou que eu tive que resgatar esse ponto aqui. Bom, uma coisa que é interessante, né, que eu posso trabalhar, eventualmente no C Sharp, eu posso especificar esse cara aqui como sendo uma estrutura, né, e eu posso dizer também que ele vai ser um read-only, né, para especificar que esse cara aqui vai ser um tipo somente leitura, né, coisa bem comum aí em estrutura, para quem trabalha com DDD ou pensa em Domain Driven Design. Ponto 2 seria um value object, né, então naturalmente é implementado como struct e também como record. Até aqui tudo certo, André? O código sintaxe ok, beleza? Maurício, sintaxe ok também, beleza? Nenhum problema? Bom, aí, cara, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um ponto 2, uma nova instância de ponto 2, e aí eu posso aqui criar essa instância de ponto 2 passando lá minhas coordenadas, por exemplo, 3 e 4 para x. Bom, essa implementação, ela é tremendamente interessante e quase sempre acaba sendo suficiente, né, para quem está trabalhando ou fazendo a implementação, que precisa aqui de um tipo de dado, né? Eventualmente você vai complementar esse tipo, né, colocando lá um método, por exemplo, um método para calcular a distância, né, para um outro ponto. Então, você pode botar aqui a distância para um outro ponto, onde você pede lá o outro ponto, né? Não sei quanto vocês sabem de trigonometria, meninos, mas isso aqui, para calcular o ponto, só para nos lembrar, quadrado, o hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos, né? Que horror. Pois é, eu sei. Mas você tem aqui que o outro ponto, ponto x, menos esse ponto x, né? E o ponto, você faz aqui o delta dos y, né? Do x, e aqui você faz o outro ponto, ponto y, menos esse y, e aí você vai ter que o retorno desse cara vai ser a raiz quadrada. Olha que horror disso aqui, cara. dx vezes dx, mais dy vezes dy. Cara, vocês vão dizer para mim, se vocês lembram lá da matemática básica, lá de segundo grau, trigonometria básica, você vai lembrar mais ou menos como calcular a distância entre dois pontos e tal. Isso aqui é uma função básica. O meu problema é que em 99% dos cenários, e durante muito tempo, tá, essa implementação de ponto era mais do que suficiente para mim.
e ela se resolvia muito bem no meu dia a dia. Só que um belo dia, né, surgiu para mim uma necessidade de construção um pouco diferente, né? No lugar de passar uma coordenada x e uma coordenada y, especificamente, foi demandado de mim uma construção para ponto aonde fosse passado um raio e um ângulo, que é outra forma de você especificar um outro sistema de coordenadas. Tem um sistema de coordenadas com x e y, que é dito cartesiano, né, para o plano cartesiano, e tem um outro sistema onde você especifica lá uma distância, né, um raio e um ângulo, para você poder ter essa outra construção. Aí, a primeira tentativa que você pode pensar em fazer aqui, né, é dizer, cara, eu vou criar um outro construtor, certo? Aonde eu vou pedir aqui o meu raio, né, e eu vou pedir também o meu ângulo. Qual o problema que eu encontro aqui, André e Maurício? O problema que eu encontro aqui é o seguinte, né? Embora eu tenha a possibilidade de fazer sobrecarga de construtores em C#, a sobrecarga de construtores só vai funcionar se os tipos da lista de parâmetros forem diferentes. E reparem que especificamente aqui, raio é double, θ também acaba sendo um double, e aí eu entro num conflito direto, né, com o primeiro construtor que eu tinha definido, que é x e y, que também era double e double. Cara, esse aqui talvez seja um primeiro indicativo, e talvez o indicativo mais sutil de acoplamento, que é o acoplamento de uso, né? Eu acabo tendo uma interface e ficando preso a uma interface, a uma convenção de construção. E é exatamente aqui que nasceu, para mim, a utilidade dos Factory Methods. Tá? O que acontece? Eu comecei a perceber que talvez eu pudesse fornecer, no lugar do construtor padrão, ou de utilizar um método de construção, um construtor padrão, eu poderia construir aqui um método estático, né, que fosse retornar, eventualmente, um ponto 2, a partir de de uma coordenada polar. E aí, eu peguei esse cara, né, e passei aqui como sendo da minha lista de argumentos. E, eventualmente, aqui, né, a partir dessa visão, né, eu pude construir, então, um novo ponto, assumindo que o x, né, aqui eu posso retornar, vamos fazer até direto esse cara para poder ficar bonitinho, né? Eu posso retornar aqui, potencialmente, um novo ponto 2, onde o meu x vai ser igual ao raio vezes... Aí, ignore a parte da matemática da brincadeira, tá? Isso aqui não é o ponto relevante, tá? Então, eu vou dizer que o x é igual ao raio vezes o cosseno do θ, e que o y vai ser igual ao raio vezes o seno do θ. Esse ponto aqui, senhores, é bem interessante, porque ele deixa, eventualmente, né, eu fazer uma construção, um método de construção, com uma lista de parâmetros, com os mesmos tipos da primeira lista, e, eventualmente, isso aqui me permite, inclusive, utilizar uma visão mais expressiva de construção, né? Porque eu acabo dizendo qual é a lógica que eu estou utilizando, o meu código acaba ficando potencialmente mais específico, porque eu digo qual é a lógica que eu estou utilizando aqui para poder fazer a coisa funcionar. Isso aqui é tão verdade que, geralmente, quando você acaba utilizando um Factory Method dessa forma, você acaba criando uma outra sobrecarga também para especificar a construção do que você pensou inicialmente. Ela quer ter um ponto 2, né, que vai trabalhar em cima, daqui a pouco, de um novo ponto cartesiano, com double x, com double y. Aqui acho que aqui o Maurício está vendo assim. Então, aqui eu posso retornar esse cara aqui também como novo ponto 2 para x e y. E aí, o que acaba acontecendo com muita frequência é que você acaba até alterando a estrutura para deixar o construtor original da classe como protegido ou como privado, tá? E essa aqui é uma das implementações, na minha opinião, uma das mais interessantes, tá? Para a gente poder trabalhar com Factory Methods, né? Tipo, você começa, eventualmente, a ter formas de deixar o teu código mais expressivo, né? E deixando o teu código mais expressivo, especificando aqui qual foi a lógica de construção, qual é a ideia de construção. Se você for pegar, eventualmente, classes .NET, por exemplo, se pegar, por exemplo, o TimeSpan, né?
O timespan, ele tem um exemplo, uma quantidade gigante de métodos que operam exatamente nesse formato, né? Você começa a ter aqui uma série de opções de construção, né, que estão deixando mais expressivo, né, o que o teu código está fazendo. Aliás, tem um ponto interessante também, porque se você for pegar, por exemplo, timespan, aqui, vamos pegar aqui, eu quero 10 horas e 15 minutos, tá? Eu posso pedir new timespan, né, como sendo, né, eu tenho diversas sobrecargas do construtor, né, eu posso pedir aqui new timespan, eu quero 10 horas e 15 minutos. Então, uma das alternativas para o timespan é você tentar aqui achar no construtor 10 horas e 15 minutos, certo? Então, beleza, isso aqui funciona. Agora, a questão é, se você olhar esse código aqui, aliás, tem que especificar também o segundo, tá? 10 horas e 15 minutos. Uma coisa interessante é que, se você olhar esse código aqui, ele não deixa muito claro que é 10 horas e 15 minutos. Não, o C# ainda te deixa, eventualmente, você nomear os parâmetros, né? Você pode pegar aqui o parâmetro e dizer, cara, isso aqui é horas, isso aqui é minutos, né? Isso aqui, eventualmente, vai ser segundos. Você até pode fazer isso aqui, né? Mas, ainda assim, fica estranho, né? No C#, agora, uma coisa bacana também que o C# deixa você fazer é você dizer que você vai querer, por exemplo, usar por sobrecarga de operadores, eventualmente eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso fazer um tipo, um timespan, né? From hours de 10 horas, mais um timespan de from minutes, e você pode dizer 15 segundos. Então, 10 horas e 15 minutos aqui no caso. Você consegue eventualmente usar recursos como esse, combinando eventualmente com sobrecarga de operadores, que na minha visão, um método de sobrecarga acaba sendo uma oferta adicional de método de construção, ou seja, acaba sendo, na minha visão, uma alternativa de factory method também, você acaba tornando o teu código mais acessível, né, para quem está fazendo o consumo. Nessa mesma lógica, né, eu posso pegar aqui o meu tipo ponto, né, e dizer que eu vou ter, então, uma sobrecarga de operador. Isso aqui é uma coisa que é C# específica. Se você for trabalhar C#, Python, Java não tem sobrecarga de operadores, e essa é uma das tristezas, inclusive, para trabalhar com decimal em cima de Java, né? Tipo, cara, não é muito legal lá, mas você pode pegar aqui e ter um operador, né, para dizer que você vai ter um operador para cima de ponto 2, onde você vai, eventualmente, sobrepor o comportamento, né, passando aqui operação para A, e passando aqui um ponto A e um ponto B. Né? Um cara, e você pode retornar, eventualmente, aqui um novo ponto, onde você vai ter A.x mais A.x, e, eventualmente, do outro lado aqui, A.y mais A.y, e aí você pode, eventualmente, construir aqui um segundo ponto, né, igual a, por exemplo, um ponto 2, ou pode pegar aqui o método do factory methods aqui para pegar o teu novo cara, tipo new cartesiano. Cara, às vezes o Visual Studio Code me complica, porque se não está tudo o código certinho, começa a apresentar erro nas linhas de baixo e nem tem, né? E você pode, eventualmente, usar aqui um ponto 3, né, como sendo igual à soma do ponto mais o ponto 2. E você acaba tendo, você repara, você tem 3 alternativas de construção aqui, né, para pontos que são especificadas com métodos de apoio, métodos de construção que ajudam a consolidar o teu tipo, que é o teu tipo concreto. Talvez, na minha visão, esse é um dos usos mais interessantes, né? Porque você acaba... Um outro ponto interessante aqui, né, meninos? Eu quero chamar vocês aqui para discussão um pouquinho, é que você separa também o entendimento do que é potencialmente a construção de um objeto, uma instância, da utilização dele, né? Aqui, no caso, eu estou fazendo uma requisição para a construção de ponto, e obviamente eu estou deixando explícito que eu estou criando tipos novos aqui, mas eu poderia, eventualmente, reaproveitar instâncias de objetos, porque o factory, eventualmente, você pode desassociar a demanda por um tipo, né, a demanda por uma instância da construção de uma instância. Tem gente que considera o operador new, né, nas linguagens orientadas a objetos, consideram esse cara um cara ruim, né? E de muitas formas acabam
fazendo essa substituição para uma construção eventualmente mais expressiva. Deixa eu perguntar uma coisa, meu amigo André, o que eu mostrei até aqui, né, é um uso de Factory Method que você já faz? Você tinha pensado em Factory Method desse tipo? Já tinha pensado nesse tipo de construção? Sim, não, mais ou menos? Sim, não é o que eu pelo menos costumo usar muito no dia a dia, mas já tive algumas experiências de utilizar dessa forma, principalmente para quando às vezes você tem uma construção um pouco mais complexa, ou às vezes que vem, aí acho que a gente tem que tomar um certo cuidado também, né? Um uso que eu já acabei fazendo algumas vezes é quando você tem um determinado tipo e você precisa criar outro tipo a partir daquele tipo, e para você não passar uma série de parâmetros no construtor, você poderia utilizar, né, Factory Method para fazer essa construção, mas aí também tem que tomar um certo cuidado com acoplamento, se faz sentido esse tipo de construção, pelo menos, né, na minha visão. Mas eu acho que, assim, pelo menos na minha experiência, eu acho que é um dos poucos usos adequados para métodos estáticos, né? Quando a gente fala de criacional, assim, né? Acho que para não... Geralmente a gente acaba usando o método estático, geralmente quando vai criar alguma coisa, eu acho que o Factory Method é algo que se encaixa bem. Eu vejo diferente quase, viu, André? Essa questão do método estático para mim é interessante, porque eu vejo que muitas vezes você tem métodos de classe que não fazem nenhum uso de nenhum atributo da instância, tá? Quando você tem métodos utilitários que não fazem uso de nenhum atributo, que não usam o estado, é só comportamento mesmo, o método estático até faz sentido. Agora, eu concordo com você que, geralmente, um sistema, um tipo com muitos métodos estáticos, acabam revelando quase sempre algum tipo de anemia, né? Então, você está, principalmente em programação orientada a objetos, mas eu entendi teu ponto. Outro ponto que as pessoas também ignoram com frequência, André, que poderia também ser interessante para a gente aqui, olha que interessante a seguinte construção agora, tá? Vou construir aqui um método novo, tá? Eu vou construir aqui um novo tipo, né? Eu vou querer construir esse novo tipo aqui, que vai ser uma linha, tá? De novo, eu estou usando coisas de geometria aqui com vocês, porque foi basicamente a minha vida toda, tá? Mas pegar aqui uma linha, e vou dizer que eu vou ter uma linha de um ponto A para um ponto B, né? E aí, como é que eu faço, eventualmente, essa construção, né? Uma das formas que eu tenho para pegar e fazer essa construção aqui seria, por exemplo, criar uma nova linha. Então, var L igual a new line 2, né? Passando aqui, olha que mão aqui, né? Um ponto 2, né? Cartesiano, né? De 1 até 0 até 3, 4. E aí você começa a ter algumas coisas que começam a incomodar aqui, né? Tipo, quando você... Eu acho que o grande ponto aqui é os padrões de projeto, eles são bem mais aplicáveis quando você está construindo código que vai ser código que vai ser utilizado muito, né, por outras pessoas. Deixa eu ver o que ele está recomendando aqui, reclamando aqui. O tipo não foi... line 2. O que acaba acontecendo é que quando você começa a criar código de biblioteca, né, eventualmente você começa a ter que pensar, eventualmente, em expressar a coisa de uma forma que o consumo daquela biblioteca fique mais interessante, né? Então, aqui eu tenho algumas críticas para essa implementação aqui de novo, quando eu começo a olhar e pensar que outros programadores vão começar a utilizar muito essa linha, né, eu começo a ver que esse código aqui é um código que cansa de escrever, né, é um código que fica difícil de ler, e quem está construindo código de base, código que vai ser utilizado por outros, tem que se preocupar muito em tornar o seu código mais expressivo, ou o código que vai ser escrito para consumir aqueles tipos mais expressivo. Então, por exemplo, outro exemplo de método comum aqui seria eu ter, por exemplo, uma propriedade estática, de novo, e olha um cenário interessante, mais um cara estático aqui, tá? Ponto 2, origem, né, onde você vai ter, eventualmente, um get, que vai retornar uma nova instância de ponto 2 para 0, 0. Né? É interessante esse cara de origem, porque se você for pegar e pensar em quem está trabalhando com 3D, ou quem está trabalhando com sistema, você começa a colocar semântica no código, né? Você começa a dizer, cara, o ponto 00 é conhecido geralmente como ponto de origem no sistema cartesiano. Então, você poder especificar que origem deixa o teu código mais expressivo, né?
Outra coisa que você pode também recorrer a um factory method para simplificar aqui é utilizando conversão implícita. Cara, com muita frequência, por mais que eu tenha, vamos pensar em termos de utilização, tá? Por mais que eu tenha a opção cartesiana e a opção polar, na maior parte das vezes, né, e aí tá em você conhecer um pouco melhor seu domínio, na maior parte das vezes você vai ter uma demanda pela construção cartesiana, né? Ou seja, o polar é a exceção, né? E geralmente quando você pensa em ponto, você pensa nesse coordenado lá de x e y, né? X e y. Então, olha que interessante que acaba sendo uma outra visão aqui para outra implementação moderna de um factory method. Olha só. Não sei quantos vocês estão acostumados, de novo, isso aqui também é C# Specific, tá? Mas, tipo, Java também não vai ter esse cara. Eu posso converter, criar aqui um cara que é um public, static, implicit, operator, né? E aí, nesse meu operador novo aqui, eu posso pedir para que eu vou retornar um ponto 2 a partir de uma tupla, né? Uma tupla com x e y, né? E aí você pode pegar aqui esse XY e dizer que esse cara aqui, eventualmente, também retorna, né? No teu código, ele vai retornar aqui um novo ponto 2 com xy.x e xy.y, né? Aqui eu posso pegar aqui, vou botar aqui o x e o y grandinhos. O que é interessante aqui, tá? O interessante é que quando você faz esse tipo de construção, com essa conversão de tupla, né, com construtor implícito, você ganha a possibilidade de escrever aqui em cima, no lugar de point 2, ponto origem, point new cartesiano 3, 4, eu posso passar simplesmente a tupla com 3, 4, né, e a tupla com 3, 4 me deixa ver, então, uma linha que vai da origem até 3 e 4, né? Ou ainda, né? Daí, dependendo do programador, não vai ficar tão ruim, né? Se eventualmente especificar aqui esse cara como sendo 00, né? E esse é um ponto interessante, inclusive, Maurício e André, do Factory Method, porque ele colabora, claro, desde que a linguagem suporte isso, né? Ele colabora para que você supere a obsessão por tipos primitivos, né? Que é uma tendência que a gente tem em linguagem orientada a objetos. Em linguagem de programação, por exemplo, é muito comum que as pessoas façam, por exemplo, e aí, André, entrando no teu argumento anterior, que façam, por exemplo, um tipo CPF, para botar lá, por exemplo, 964, 224, 75004, né? Isso aqui é um padrão, né? As pessoas quase todas elas escrevem CPF desse jeito aqui, mas o problema todo é que quando você tem um tipo como CPF que tem validação, você acaba fazendo, né, André, uma coisa terrível que é criar uma classe, eu estou falando com o André, mas André e Maurício aqui, né? É comum você criar uma classe úteis da vida, né? E nessa classe úteis você tem um método lá, por exemplo, booleano, do tipo valida CPF, né? E aí esse teu método valida CPF eventualmente recebe lá uma CPF, e aí você tem aqui dentro o código de validação do CPF. Cara, isso aqui vira um problemão, e aqui eu concordo com você, André. Isso aqui é uma expressão do método estático, né, que está mostrando falha de design, né, aqui. Qual seria o jeito bacana de você fazer essa implementação, né? O jeito bacana de você fazer essa implementação, eventualmente, seria você criar um próprio tipo CPF, né? Então, você vai criar aqui uma classe, por exemplo, uma classe VC também. Vamos botar aqui vamos botar uma classe para simplificar, né, aqui para não pegar as complicações, né? E nessa classe CPF, eventualmente, você pegar e colocar um método, né, de construção, CPF que recebe uma string de CPF de valor, e eventualmente fazer com que essa implementação suporte aqui, né, esse cara para você, que você pode dizer, inclusive, que é um cara do tipo read-only, né? Eu sou obcecado por deixar o meu código expressivo, eu sou obcecado pela ideia de, por exemplo, se eu não tenho intenção de alterar o valor de CPF, eu não deveria poder permitir essa alteração, então por isso que eu faço isso. E aqui, eventualmente, eu poderia colocar na minha construção, né, a própria validação do CPF, lançando uma exception, se eventualmente esse problema ou algo assim, né? Então, essa seria uma primeira opção. Qual o problema de fazer isso? O problema de fazer isso é que, cara, você vai lá fazer um new var CPF igual a new, né? Esse código aqui é um código que fica estranho, mais uma vez, né? Aí, primeira opção aqui no meu tipo CPF, que eu estou criando aqui hipoteticamente, eu posso criar um método do tipo
por exemplo, um método estático, de novo, né? Factory method de novo. Então, posso pegar aqui esse cara para pedir aqui um CPF, try, ou parse, né? E aí você pode passar uma string de CPF para tentar retornar esse cara. Então, quando você pega esse método parse, você pode dizer com que o método parse aqui você pode implementar a lógica de validação do CPF, ou simplesmente, aqui o que eu estou fazendo aqui, não estou implementando lógica nenhuma, né? Eu simplesmente retorno o cara. O que é interessante? Aí você vai começar a pegar esse cara aqui, você pode pegar lá no teu CPF de novo e deixar ele um pouco mais expressivo, né? Você pode dizer agora que você vai ter um CPF fazendo o parse, né, desse cara. Então, vamos pegar aqui, são 3, 9, 12 dígitos, então, vou botar uma avaliação básica aqui, né? Se CPF, se value, se string is empty or null, empty or white space, né? Para o valor, então, throw new argument, no exception, and name of value. Essa é uma alternativa interessante, né? O bacana quando você começa a utilizar o parse como factory method, e percebe o parse como factory method aqui, é que você pode, enfaticamente, aqui está estático, né? Esse método aqui, especificamente, ele é mais expressivo do que porque você tem o método de parse, e aí você assume que a construção... na construção é estranho você ter exceção, né? Mas você pode, daí, no caso, especificar aqui para ter essa conversão direta, e assume que um parse com exceção aqui é ok. E aí você pode pegar o teu método, o teu construtor, para invalidar outro uso, você pode pegar o teu construtor e dizer que a partir de agora esse teu construtor é privado, né? E aí você vai ter que fazer o parsing toda vez. O problema todo é que alguém pode olhar esse factory method aqui e achar esse factory method sujo. Então, o que você pode fazer eventualmente? Bom, você pode pegar e ir para um outro, de novo você volta para outro factory method, e aí usando o recurso específico da linguagem, né? Você pode vir aqui para um public static implicit operator, né? CPF a partir de um CPF, a partir de um valor, né? E aí você pode assumir que o que ele faz simplesmente é retornar um novo CPF, né, a partir desse cara aqui. E aí, você desenvolvendo esse cara, você deixa o teu código de novo com a possibilidade de ser mais clean, né? Porque você pode pegar esse cara aqui e, de novo, deixar o teu código mais expressivo, né, para quem está consumindo. Você simplesmente usa um factor method com um conversor implícito, né, e esse conversor implícito acaba facilitando o teu código de novo, ficando mais fluido. Porque uns problemas, né, que impedem muitas vezes o combate à obsessão dos tipos primitivos é exatamente o código ficar um pouco mais sujo, né? Você começa a ter um monte de construção, né, que te dá problema. Outra vantagem dos factor methods aqui é você começar também a separar, né? Você desacopla comportamento para você poder impedir comportamentos. Cara, eu não quero forçar uma exceção. Imagina se o único jeito de validar um CPF seria tendo uma exceção aqui nesse processo. Então, o que eu acabo podendo fazer? Eu posso criar uma outra sobrecarga de factor methods aqui, do tipo try parse, né? E o try parse, eventualmente, você pode pegar de novo e receber um valor, né? E assumir que você vai ter como retorno desse cara um booleano, né? E aí tem um outro parâmetro comum que é você usar lá uma out de string result, né? Ou CPF, result, que seja. E aí você pode pegar e fazer uma lógica de construção do tipo, cara, se por acaso for nulo ou vazio, você assume aqui que o CPF vai ter o resultado por padrão é nulo, né? Se por acaso acontecer esse cara aqui, você pode retornar um falso, né? E aqui, óbvio, vou aceitar que meu string seja C# está ficando cada vez mais expressivo. Agora eu posso comunicar a minha intenção, né? E dessa forma, se por acaso não for, eu posso assumir que beleza, o resultado vai ser agora aqui um novo CPF, né? Passando aqui o valor, né? E eu posso tornar um true aqui do outro lado. Então, repara, eu dei a possibilidade de construir a partir disso, né? Aqui, vou ter que passar esse cara mais forte. Vamos fazer em consequência que esse cara também possa ser também nulo, tá?
para poder trazer como lógica. Mas o que acaba acontecendo é que eu acabei tornando esse cara aqui mais forte, né? Resultado aqui não é string, desculpa, resultado aqui é CPF. O que acaba acontecendo é que eu posso deixar essa tipagem mais forte, e aí agora eu tenho factory methods diferentes, aonde eu não estou mais apenas separando a entrada, mas também separando regras diferentes de comportamento e construção, né? Eu posso, eventualmente, trabalhar com esse cara, o default CPF, default de CPF, né? Eu passo a ter, eventualmente, aqui a possibilidade, não é anulável. Ok, vamos aceitar esse cara como anulável. Eu passo a ter esse cara aqui como sequência, e eu tenho aí dois padrões de construção. O meu cliente aí pode usar um factory method, que é o parse, que vai enfaticamente gerar uma exception em caso de comportamento, ou posso usar um try parse, né, para eventualmente poder tomar a decisão que eu vou tá fazendo. E aí eu posso, aqui em cima, né, verificar, cara, se eventualmente try parse, né, para tirar, duplicar, né, se eventualmente try parse de o meu valor, né, se não acontecer, e aí que eu assumo que eu tenho a princípio um resultado, então eu tenho aqui CPF result como sendo o meu cara, né, deixa eu pegar aqui e botar, vamos dar C# do jeito certo aqui, né, vamos pegar aqui e botar um out de CPF para resultado, né. Eu começo a ter, né, possibilidade aqui de ter um retorno nulo para esse brother. Então, se por acaso não acontecer a função, eu posso aqui, daí sim, lançar a exceção, né? Argument exception, o nome do argumento vai ser, vamos aqui, invalid CPF, né? E aqui um name of do meu teller, né? E aí, eventualmente, se por acaso você cria erro, se não, por acaso, retorna o meu resultado. Então, percebe, ó, eu tenho, com a utilização de métodos, utilizando métodos de construção, né, métodos para construção dos objetos, eu consigo desacoplar. Primeiro, eu consigo desacoplar, eu consigo deixar meu código mais expressivo para deixar mais evidente qual é a intenção de criação. Então, estou especificando ali, cara, qual é a intenção de criação. Temos mais uma pessoa participando com a gente aqui agora. Bom dia, Antônio. O Antônio está com a câmera fechada ainda, espero que esteja tudo bem. Mas olha só, ali, tudo bem, Antônio? Como é que você está? Mas olha só, a primeira coisa que aconteceu aqui, eu estou no meio da explicação aqui, Antônio, assim. Então, a primeira coisa que acontece é, cara, utilizar um método um factory method, num primeiro momento, pode deixar mais claro qual é a intenção de criação. Então, eu tenho não só a lista de parâmetros, mas eu tenho aqui a possibilidade de determinar o que eu estou fazendo de fato. Eu posso utilizar um factory method para poder simplificar o processo de criação, por exemplo, com sobrecarga de operadores, fazendo a combinação de adição. Então, é uma outra visão para factory methods. Eu posso ter um factory method efetivamente também para fazer conversão implícita. Então, como eu disse, o uso comum de pontos, né, de coordenadas acaba sendo XY. Eu posso ter um factory method para poder também ter essa conversão implícita mais fácil. Eu posso utilizar um factory method para retornar com frequência tipos ou valores que são comuns para uma determinada instância. Por exemplo, num ponto 2D eu tenho lá, eventualmente, o 00. Eu posso utilizar factory methods para poder superar ou ajudar a superar a minha obsessão por tipo primitivo, e aí eu posso, eventualmente, criar um tipo CPF, né, para poder fazer um parsing direto. Esse tipo primitivo eu posso substituir, então, o construtor padrão lá, que deixaria o meu código sujo, CPF igual a new CPF. Eu posso utilizar um conversor implícito, que é um factory method aqui para poder criar a partir de uma entrada padrão. Eu posso utilizar um factory method para, eventualmente, indicar comportamentos diferentes de criação, como, por exemplo, com o padrão do parse, try parse, né? Então, essas todas são visões de utilização de factory methods que vêm sendo amplamente utilizadas na indústria e que não necessariamente nenhuma dessas implementações, nenhum desses usos, pelo menos, foi previsto lá
no uso do Goff, tá? O Goff, especificamente, ele manifestava outra intenção para Factory Methods, né? O Goff, o que ele trazia para a gente era a liberdade de, eventualmente, você desacoplar o tipo concreto que você vai estar utilizando de um tipo primitivo. O Goff vai dar para a gente uma outra versão ainda de Factory Methods, né, que acaba sendo a versão clássica. Então, tipo, por exemplo, eu tenho lá uma classe abstrata, por exemplo, chamada shape, e aqui eu vou usar esse cara de novo, porque, né, e aí do shape, eventualmente, você pode assumir que você vai ter um método, uma classe public abstract class shape, né, e aí você pode ter, por exemplo, usando a implementação padrão, né, você pode dizer que você vai ter um método simples aqui, por exemplo, para calcular a área, né? Então, você pode dizer que você tem um método abstrato, propriedade, um getter abstrato aqui, para retornar, por exemplo, a área, né? Esse é um getter, olha só aqui, e aí você pode ter, eventualmente, uma implementação de shape para retângulo, né? Então, você pode ter aqui, eventualmente, o retângulo, né? Tipo, que eventualmente vai herdar de shape, né? E aí você pode, aqui no caso do retângulo, eu vou partir da linha aqui que a gente não precisa esse cara, mas eu posso usar esse cara aqui como, vou botar só um return zero aqui para qualquer coisa, se não está a implementação correta, né? A gente não está com, o objetivo não é implementar um sistema 3D, mas eu posso fazer essa implementação aqui, né? Para poder fazer a implementação desse cara direitinho. O que está reclamando? Tem um override aí escrito errado. Vou escrever errado? Não é override, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que vocês estão atentos, eu estou testando vocês aqui, né? Então, eu tenho aqui o nosso amigo retângulo, eu posso ter aqui, eventualmente, nosso amigo círculo também. Na visão do do Goff, inicialmente, a proposta era usar na classe abstrata, né, uma primeira implementação, eu posso criar aqui um factory method, para dizer que eu vou criar um retângulo, né, um novo retângulo, ou passando, eventualmente, coordenadas, né? Ou eu poderia criar ainda um outro cara, que seria para criar lá um novo, aqui esses caras são classes, são métodos estáticos, né? Para criar, eventualmente, um outro cara, um círculo, por exemplo, e aí posso usar esses caras, ou ainda, né, que é uma outra versão, ainda um outro entendimento do Factory Methods, eu posso ainda ter uma implementação de um new shape, e aí, eventualmente, eu boto uma enumeração, né, de shapes, para poder, eventualmente, especificar quais são os tipos de shapes que eu tenho. A intenção do Goff, quando eles fazem essa proposta aqui inicialmente, era você não ter uma relação direta, né, do tipo abstrato, né, do tipo que está sendo definido com a implementação concreta. Então, você recorreria à classe abstrata principal, né, a classe que determina o tipo, por exemplo, shapes, e aí você utilizaria um método, um factory method dessa classe abstrata, para que você retornasse, né, a implementação concreta para o tipo de shape que você está querendo fazer a utilização. E aí você deixa o teu código potencialmente mais expressivo, porque você está trazendo aquele cara, e você pode, eventualmente, fazer uma substituição do tipo, né, sem necessariamente alterar as classes clientes. Essa é uma primeira versão do Goff, um primeiro entendimento que o Goff traz para a gente. Só que, cara, de novo, né? Esse acabou sendo um uso bem comum durante um certo tempo, mas que acabou aí durante um tempo ficando. Enfim, você acaba tendo, por exemplo, coisas que eu usei na prática para essa construção do Goff. Tá? Eu tinha durante um tempo uma classe. Vamos pegar um exemplo simples aqui para vocês. Tá? Eu tinha uma classe, por exemplo, isso na vida real, tá? Configuration, né? E aí essa classe configuration, né? Por exemplo, tinha lá, vamos pegar aqui, criar um
cara, vou criar um cara simples aqui para a gente, tá? Criar aqui um método, um record, especificar esse record como sendo struct, especificar esse struct como sendo read-only. Isso aqui é bem parecido com algo que eu tive que fazer mesmo, tá? Tipo um cara chamado property, com uma propriedade nome e com uma propriedade valor, né? E aí, eventualmente, eu tinha esse cara, uma classe configuration, como sendo uma classe de uma lista, né? Eu expunha especificamente esse cara como sendo uma lista de properties, né? Property, sendo durante um tempo um cenário de implementação. Tipo, pedia lá, por exemplo, uma lista de propriedades, e essa lista de propriedades, eventualmente, eu pedia lá, cara, que fosse properties. E aí eu tinha, para esse cara aqui, um novo aqui, pronto. E aí o que eu precisava muitas vezes era fazer a serialização dessa classe de properties, né? Tipo, eu precisava gravar isso aqui, e durante um tempo eu tive que gravar esse cara como XML, por exemplo. Aqui está dizendo que eu tenho alguma coisa que não está legal. O que não está legal? É menos acessível que configuration properties. O que é menos acessível? Ah, tá. Aqui não está público também. Então deixa eu botar esse cara como público e toda a vida está salva. Visibilidade em código de demo é sempre uma complicação, tá? Então, esse cara aqui, eu, com frequência, tinha que escrever um writer, né? E aí, lá no passado, eu escrevi lá uma classe, né? Que era o meu configuration writer. E no início, na pré-história, eu tinha lá um método write, que por sua vez recebia um void write, que recebia por sua vez lá uma classe de configuração. E essa classe de configuração eventualmente gerava lá, né? Aqui na verdade é uma classe de configuração para poder fazer eu gerava a partir dessa classe de writer, né? Eu pegava aqui e escrevia um XML, né, para poder botar esse cara na saída, no mercado. O que acontece para mim como primeiro problema aqui, tá? Quando eu trabalhava com Configuration Writer aqui, especificamente, qual foi a dor que eu sofri lá no passado, quando implementei dessa forma para escrever como XML? Primeiro problema é que, em pouco tempo, veio para mim a necessidade de salvar isso aqui como JSON. Na verdade, antes de JSON, não sei se vocês lembram, não sei quanto de fervura vocês têm, né, mas eu tinha necessidade de gravar arquivo .ini, que era literalmente valor igual, né? Quem aqui lembra do Windows 3.11 lembra dos arquivos ini, né, lá no passado. E, cara, eu tinha que gravar esse cara como ini e como XML. No início, isso aqui se configurou num problema para mim, porque eu criava em vários lugares no meu código, e foi uma outra lição para mim de Factory Method, que para mim serviu muito bem. Eu criava em vários pontos do meu código New Configuration Writer, né? Esse New Configuration Writer me ferrava a vida, né? Porque eu estava lá tentando... cara, eu tinha que fazer uma coisa ou outra, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, e essa foi a lição que eu acabei aprendendo, foi pegar e, de novo, dissociar a ideia da criação do construtor. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui na época, eu me lembro, foi deixar o meu construtor desse tipo como privado. E, cara, de lá para cá, isso virou para mim quase sempre obsessão, tá? Quando eu estou escrevendo código de framework, código para ser usado por outros times, cara, eu digo o construtor é uma coisa poderosa demais para eu deixar ele pública, tá? Então, eu pego o Configuration Writer aqui, por exemplo, e deixo ele privadinho, tá? Aí, o que eu faço aqui? Eu peguei esse cara aqui e comecei a utilizar esse bonito como um método estático, então, né, aonde eu estou retornando o meu Configuration Writer. E aí eu pego esse cara e uso esse cara como meu factory, tá? Para esse processo, um factory method para esse cara aqui. Então, aí o que eu comecei a perceber, né? Quando você começa a trabalhar um pouquinho mais forte, eu comecei a pensar, cara, beleza, mas eu posso ter o new com o default, né? Mas eu preciso agora fazer, então, o ini. Então, como é que eu fiz para poder funcionar esse cara muito bem? Eu vim aqui em cima,
e deixei essa classe como sendo abstrata. Eu peguei esse método aqui e tornei esse método abstrato. Certo? E eu peguei aqui, a partir dessa visão, desse método abstrato, não estático, poxa, vocês não estão me ajudando, né? A partir desse método abstrato aqui, eu fui lá e criei uma implementação da minha classe como sendo XML Configuration Writer, né? E aí nessa minha classe XML Configuration Writer, eu fiz lá ela fazer uma especialização da minha Configuration Writer, né? Aliás, outra coisa que eu comecei a ficar viciado depois de um certo tempo, gente, era manifestar a intenção, quando fazendo código de framework, eu comecei a deixar bem claro que algumas coisas não foram feitas para ser herdadas, tá? Então, eu comecei a marcar muito forte a ideia de que é sealed, né? Tipo, cara, você não pode fazer herança desse cara aqui. Mas a partir, então, desse Configuration Writer, o que eu fiz aqui desse cara, né? Tipo, aqui eu vou pegar, eu fazia uma implementação daí do meu método write, né, que aqui, por enquanto, fica... Vocês assumem que é a lógica para poder implementar a escrita por XML, né? E eu peguei esse cara aqui, né, e passei a utilizar no meu método new, eu assumi que XML passou a ser minha configuração padrão, né? E aí, esse cara aqui, simplesmente, né, já me resolvia, né, o problema que eu tinha de poder criar daqui a pouco agora um JSON writer, né? Tipo, porque eu poderia pegar, eventualmente, esse meu cara, né? E dizer que eu tenho agora o meu, de novo, JSON writer, né? E o meu JSON writer, por sua vez, também herda lá de configuration. Aqui tem que botar override, né? E aqui é isso que ele estava reclamando. E aqui em cima, inacessível devido ao seu nível de proteção. Ah, por causa do que aqui? Bom, enfim, tem alguma coisa que tá me complicando a vida, mas... O que? Ah, por causa do configuration. Né? Configuration, não, enfim, tem alguma coisa que tá errada, mas vocês estão entendendo a lógica. O que está acontecendo aqui é que eu passei a ter o XML Writer, o JSON Writer, e aí, eventualmente, o Factory Methods aqui me salvou para que eu pudesse criar, eventualmente, sobrecargas para pedir um novo JSON Writer, um novo, né, com esses caras para implementação, ou, mais ainda, né, eu passei aí sim a ver a utilidade do enum, né, com os writers, né, configuration writers, né, e aí eu comecei a ter, eventualmente, as opções lá, XML, JSON. Em cima disso, no new, eu comecei a utilizar aqui o meu cara como sendo configuration writers, né, e aqui eu vou dizer o tipo, né, e aí, eventualmente, dentro do meu código, eu podia usar um bom e velho switch, né, para poder determinar o que eu ia querer retornar. Então, poderia usar aqui se, né, switch, case, aí você podia usar aí pattern matching, enfim, alguma coisa do gênero, mas esse cara aqui, além de tudo, ainda me deu uma flexibilidade a mais de eu poder chegar aqui na enumeração e dizer que eu tenho um tipo default, né? E esse tipo default, eventualmente, eu poderia usar aqui no meu new, para não quebrar o meu código, dizendo que esse cara ia retornar por padrão o default, né? E aí, com o tempo, se houvesse uma substituição de qual era o tipo default, né, qual era o writer default, bastava para mim, todo lugar que tivesse default, eu utilizaria o default, que poderia migrar de XML para JSON, de JSON para INI, eu posso criar outros tipos, né? E eu não fico perdendo esse cara dentro do meu código. Então, percebe? Aqui, de novo, o Factory Method, mais uma vez, aparece como uma alternativa de desacoplamento, né? Eu tiro do meu cliente lá a demanda de estar fortemente acoplado, por exemplo, com uma implementação que vai fazer um writer que vai ser para XML, o que vai ser para JSON, o que vai ser para INI. Eventualmente, eu desacoplo a tal nível
em que eu digo que a configuração que me serve é a configuração que é default para todo o sistema, e eu consigo ter uma redefinição do que é default para todo o sistema também, e esse cara acaba funcionando muito bem, né? Então eu começo a ter alternativas para poder deixar o meu código mais expressivo e mais flexível. E é isso que o Factory Methods faz para a gente, né? Ele pega um código que ficaria acoplado mediante um new direto em determinado tipo e vai afrouxando o acoplamento em diversos cenários. Então, como eu disse, lá no início eu posso afrouxar o acoplamento, por exemplo, da intenção da lista de parâmetros. Então, como eu comecei lá no início, cara, double x, double y, eu posso especificar que eu posso ter double para outras coisas. Então, eu posso criar uma lista de um ponto para cartesiano ou polar, ou eu posso criar um factor method para poder eventualmente operar em cima de uma sobrecarga de um operador comum, para poder fazer aqui o meu processo mais expressivo lá com a sobrecarga do operador mais, ou eu posso ter um factor method para poder fazer uma conversão implícita, né, para poder, por exemplo, gerar um ponto 2 a partir de uma tupla, né, ou eu posso ainda ter um factor method para poder retornar porque assim, uma propriedade, né, propriedade é um conceito de C#, mas vai ser um getter em cima de Java, né, eu posso ter um factor method para poder especificar um valor que é comumente retornado, ou ainda eu posso ter um factor method para poder implicar em lógicas diferentes de construção, como eu tenho aqui no caso do parse e do try parse. Eu posso usar parse para forçar exception, e aí o cliente sabe que o resultado de um parse falho é um exception, ou ainda dizer que não, beleza, eu quero uma implementação mais leve, que não vai ter exception, então posso ter um outro factor method para o try parse para poder aliviar esse cara retornando true ou false. De novo, um conversor implícito para deixar meu cara mais fluido. Eu posso usar um factory method para poder, eventualmente, dissociar a implementação, e aqui eu me aproximo mais da recomendação do Goff, né? Cara, para dissociar o tipo concreto que eu estou utilizando do tipo que eu vou estar usando para implementação. Então, por exemplo, aqui, o fato de eu postergar a criação, criando aqui um configuration writer com um new da vida, né? Me dá a possibilidade de poder fazer a mudança do tipo concreto para ter um writer diferente conforme o meu tempo vai avançando, ou ainda, né, posso recorrer ainda a usar parâmetros, né, em vez de especificar fortemente, eu posso usar parâmetros como enumeração para você poder primeiro ter uma lista que é expansiva e ainda recorrer à construção de um default. Ou seja, cara, olha quanto de acoplamento eu vou soltando dentro do meu código para poder utilizar esse cara. E óbvio, né? Eu vou aqui dar uma apagada nessa lista, vocês não estão perguntando nada, então estou assumindo que vocês estão entendendo tudo, né? Eu tenho um ponto, uma dúvida aí, que eu não sei se o quão pertinente vai ser, mas é relacionado a, assim, o quão próximo de um strategy se torna essa utilização do builder, do factory method no configuration writer. Assim, faz sentido dizer que também pode ser um strategy dependendo do viés que eu estou olhando, ou pelo fato de eu não ter uma interface, não ter, assim, tá meio que implementado. No final, me parece que o comportamento vai ser o mesmo, né? Mas essa é a minha dúvida. Você enxerga dessa forma também ou não? Eu entendo a tua dúvida, e André, ela é absolutamente pertinente, tá? Qual é a diferença fundamental, né, de um factory method, nesse caso aqui, em que eu estou tomando decisão, inclusive, de qual vai ser a estratégia de gravação que eu vou estar utilizando, de um strategy, especificamente, né? Dizendo que, cara, a diferença fundamental é a seguinte, tá? O strategy, o factory é um padrão de projeto criacional, ou seja, ele está vinculado à criação ou obtenção de um objeto. O strategy, ele é um padrão comportamental, né? Ele está relacionado à mudança de um comportamento, e não necessariamente essa mudança de comportamento ela é relacionada à criação de um objeto. Então, de muitas formas, qual é a diferença crucial? Isso é bom para poder passar, inclusive, em pergunta em Big Tech, tá? Qual a diferença básica aqui de um factory method para um strategy? Você pode dizer, cara, um factory method, em muitos cenários, não é o único cenário que eu mostrei aqui, é a implementação de uma estratégia para a criação de objetos. Então, você pode dizer que, de muitas formas, um factory, nesse último contexto, repara, eu mostrei vários aqui, tá? Mas nesse último contexto, especificamente, o factory method seria uma estratégia especializada para a criação de objetos.
entende? E esse é o ponto. Enquanto o strategy ele é comportamental e não está associado apenas à criação de objetos, o factory, desculpe, enquanto o strategy está relacionado a comportamento, não está vinculado apenas à criação, o factory é específico de criação. E essa é a diferença entre os dois, entende? Por incrível que pareça. Tá? Porque senão, de fato, eu concordo com você, né? Tipo, me parece muito strategy. Eu estou fazendo sobrecarga da operação e era só isso. Então, essa é a principal diferença, tá? O factory é um strategy especializado para criação. Nesse cenário aqui, né? Óbvio que eu estou pegando um caso muito específico de implementação do Factory Methods também. Perfeito, muito legal. Ficou mais claro agora? Cara, eu vou te dizer que a primeira vez que me disseram isso, quem me falou a primeira vez essa abstração foi um grande amigo, programador de muito tempo, um gringo que eu respeito demais, não é tão conhecido fora das empresas e tal, mas a primeira vez que o cara me deu essa explicação para mim, a cabeça foi assim, ó, esse cara, como é que eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí é triste, né, cara? Porque depois que te falam, fica evidente, né? O factory é apresentado como padrão criacional, o strategy é apresentado como padrão comportamental. Qual a diferença deles? Cara, um é para criação, outro é para comportamento. Ah, mas eu estou falando do comportamento de criação. Beleza, comportamento de criação continua sendo. Agora, tem um ponto interessante aqui, meu amigo André, que é bacana, que é o seguinte, né? Quando você começa a pensar no writer, aqui de muitas formas, né? Nesse jeito como está aqui, é claro que provavelmente esses writers que estão aqui, né? Eles têm uma lógica de criação um pouquinho mais complexa, que eu estou usando, obviamente, um cenário muito simples, tá? Mas percebe que esses writers que estão aqui, da forma como estão sendo implementados, a princípio eles não têm estado, né, nessa visão. E esse é um ponto interessante, tá? O cara que está fazendo a implementação do teu código e dizer, cara, um XML Writer, por exemplo, não tem implementação de estado, né? Não tem, é um método só que eu estou chamando para poder fazer essa implementação. Então, algumas coisas que eu posso também pensar como factory aqui, tá? Eu posso também aqui no meu próprio processo de construção tomar a decisão, né, de se eventualmente, vamos pegar aqui o seguinte, ó, eu posso ter, por exemplo, aqui uma lista, né, de factories, né, então uma lista de configuration writers, né, que eu posso dizer que vai estar, melhor, vamos criar aqui um dicionário, né, dicionário, né, que é um array associativo. Para quem não está ligando o nome da pessoa, veja a live que eu fiz sobre implementação de hash tables, tá? Então, esse cara aqui vai ser um cara onde eu posso dizer que eu vou ter a implementação de um configuration writers, né? Aí eu posso dizer que esse cara aqui vai ser do tipo, vamos botar aqui o writers, né? E aí eu vou criar aqui uma nova instância dele, beleza? E esse cara aqui é um configuration writers e configuration writer. Aí o que você pode assumir, né? Você pode pegar e assumir, por exemplo, que no lugar de você ficar criando toda vez uma instância de um novo writer, você pode verificar, cara, se... Aí você pode pegar esse cara aqui e trazer para cima desse cara aqui em cima. Você pode dizer que esse cara aqui pode ser estático. Olha, um outro uso de estático aqui de novo, tá? Você pode dizer que esse cara aqui é estático, que potencialmente você tem esse cara aqui como sendo, beleza, está com nil. Esse é o seguinte, ó, se por acaso nos meus writers tem contém ski, né, eventualmente para o meu tipo, eu posso simplesmente retornar, então, o cara que tem esse tipo que foi solicitado. Caso contrário, você pode selecionar aqui que você vai retornar writers. Eu não vou escrever código inteligente, tá? Vou escrever, senão, tipo, quando você gosta de escrever código, você tem uma mania de escrever código inteligente. Não precisa disso. Então, para esse tipo, né? Você pode dizer que você vai ter aqui a implementação concreta como sendo o novo. Bom, aí aqui você faz a lógica de construção, né? E tendo feito a lógica de construção, né? Aqui para poder passar, vou botar aqui var result, né? Writer é igual vamos botar aqui um configuration writer, e aqui writer igual
né, parâmetro, e aqui você pode começar a brincar, né? Então, se por acaso o tipo for igual, aí vocês entenderam, né? Vou fazer a lógica de construção, uma para cada tipo. No final, você pega e adiciona o próprio writer na lista, e finalmente você pode retornar, né, se for esse o caso, o teu writer especializado. Né? Qual é a beleza disso, né? A beleza disso é que, mais uma vez, o Factory Method, ele vai permitir a você, né? Peraí, tem mais de uma variável com tipo. Caramba, o que eu fiz aqui? O writer é uma variável, mas é usada como tipo. Ah, não, aqui tá, boca aberta, né? O lemarzinho, de vez em quando, dá umas bolas fora, né? E aqui, o que está reclamando agora? Variável não atribuída. Bom, beleza, vamos botar nulo aqui, só para parar de incomodar, e vamos dizer que esse tipo... Bom, vamos botar nulo. O que acaba acontecendo aqui, né? Nesse caso, eu desassocio o Factory Methods, também permite que, eventualmente, eu desassocie o conceito, desacople o conceito de requisição por um tipo, de instanciação de um tipo. Né? Eu posso demandar, eventualmente, o tipo... Eu posso precisar de um configuration writer, mas não necessariamente ter que fazer a criação desse novo writer todas as vezes, né? Porque eu, como criador, eu, como cara que está fornecendo, eu sei que eu posso reaproveitar a mesma instância, porque, na prática, o que esse cara tem é só a implementação de um método de escrita de write que não tem compartilhamento de estado, então é plenamente seguro eu retornar a mesma instância desse cara muitas vezes, né? E aí, com isso, eu acabo tendo, mais uma vez, também uma economia de coleta de lixo, performance e tudo mais. Se você for um cara meio piradão com isso, você ainda pode colocar esse cara como lazy, né? Para poder ter, eventualmente, descarga, se for o caso. Mas aqui você começa a perceber que alguns cenários de desacoplamento que a gente tem, então, tá? A gente tem, mais uma vez retomando, você tem o desacoplamento da intenção de construção, então você pode pegar e utilizar um Factory Method para poder utilizar uma lista diferente de parâmetros com os mesmos tipos e deixar o teu código mais expressivo, no caso do meu ponto lá, para especificar que quero criar um ponto 2 e um ponto 2 a partir de uma coordenada cartesiana ou coordenada polar. Eu posso utilizar um Factory Method como sobrecarga de operador para poder, eventualmente, implementar lógica de procedimento, né? Para poder deixar o meu código mais expressivo, para poder fazer, por exemplo, ponto 1 mais ponto 2, como a gente viu também que eu posso fazer com time span de 10 minutos mais time span de 15 segundos, para poder fazer aí um cara mais poderoso. Eu posso usar uma conversão implícita também para poder, eventualmente, fazer a conversão de um ponto 2 a partir de uma tupla, porque é uma representação entre parênteses para ponto, por exemplo, é x e y, é o parzinho. Eu posso usar a Factory Methods para poder criar expressão de tipos ou de valores comuns para uma determinada instância, e, aliás, aqui, observa que eu também... aqui eu estou usando, obviamente, uma estrutura, então a estrutura cria toda vez, mas eu posso criar uma única instância, que seria a minha origem, para também evitar um monte de construção inútil. Eu posso usar, eventualmente, num caso de superação da obsessão por tipos primitivos, eu posso usar Factory Methods para poder dissociar, inclusive, os side effects. Então, eu posso desacoplar side effects para dizer, cara, eu quero um parse que uma falha gera exception, eu quero um try parse onde a falha eventualmente não gera exception, me retorna um valor potencial de sucesso de criação. Então, você pode desacoplar com side effects. Você pode usar Factory Methods, de novo, como conversor implícito aqui, para deixar o teu código mais expressivo, dizendo que CPF é igual a uma string, potencialmente, para tornar o teu processo mais fluido. Você pode, finalmente, utilizar Factory Methods para tirar a pressão em cima da utilização do nil, para você poder, eventualmente, ter a liberdade de fazer, dissociar a implementação concreta do uso, né, utilizando lá um parâmetro para construção, para você ter uma implementação de, por exemplo, no meu caso, no meu writer aqui, eu posso ter uma implementação para XML, para JSON, para INI, para um monte de coisa. Eu posso usar o Factory Method para dissociar também o tipo default, né, que vai ser criado, porque a partir do uso em combinação com uma enumeração
eu posso ter um tipo que é default durante um tempo e ter a flexibilidade de mudar esse default. No caso de arquivos de configuração, pelo amor de Deus, né? Eu comecei com INI, os INI eram os default, depois veio o XML, o mundo todo era XML, você não tinha programação orientada a objetos, você tinha programação orientada a XML. Depois você teve programação com JSON, recentemente você tem outros formatos de configuração que estão sendo usados, alguns gostam mais, outros gostam menos. JSON, você tem JSON binário também, cara, para quem trabalha com transferência de dados, ou então, cara, eu quero fazer transferência de configuração via, sei lá, por RPC, já RPC, daqui a pouco eu tenho que usar formato para serializar binariamente os caras, eu posso eventualmente querer salvar isso aqui como lista de ponto e vírgula, né, cara? Tipo, quem nunca fez um campinho lá com uma lista de propriedades com chave e valor separado por ponto e vírgula no seu banco de dados para não ter que criar uma tabelinha a mais. Mas, enfim, você pode usar e, finalmente, o próprio Factory Method também para dissociar a ideia de criação, desacoplar a criação e a requisição de objetos, né? Tipo, cara, eu não preciso necessariamente criar uma nova instância todas as vezes. O meu Factory Method, ou o meu Abstract Factory, que é uma implementação um pouco mais complexa, né, do Factory Method, para um cenário um pouco mais complexo, eu posso desassociar a ideia de criar um objeto, né, de eventualmente requisitar ele, né? Então eu posso ter, por exemplo, o writer, o mesmo writer sendo utilizado várias vezes, e inclusive aí cabe ao cara que está implementando o Factory Methods, inclusive determinar que implementações são seguras para serem retornadas. Por exemplo, se eu tiver uma implementação que não é segura, né, eu posso também fazer essa diferenciação, criando uma nova instância toda vez que foi feita uma requisição, ou então reaproveitando, né? Cara, é um canivete suíço como design pattern, né? E tem 1001 utilidades, e todo mundo que consome hoje o framework, por exemplo, quem trabalha com .NET, como disse lá, no cenário mais simples, né? Se você está trabalhando com time span, né? Ainda bem que tem Ctrl+Z, viu? Se tiver alguma pergunta, eu posso tornar depois. Mas, por exemplo, time span de T, cara, tipo, isso aqui é uma coisa linda de viver, cara. Tipo, var T é igual a time span, né, de minutos, né? E aí você poder criar, tipo, um from minutes aqui, isso aqui é lindo de viver, sabe? 10 minutos. E aí você combinar com time span, né? From time span, from seconds. Não estou vendo. Olha aqui a Siri querendo conversar comigo aqui, ó. From seconds de 15. Cara, isso aqui é coisa linda de viver, né? Quando você olha como design de construção, você vê todo o potencial para aumentar a expressividade que os Factory Methods vão trazendo para a gente, né? Então, assim, tem outros cenários também, tá? Por exemplo, recentemente eu tive que utilizar a Factory Method, por exemplo, para fazer construção assíncrona. Cara, eu tinha um objeto que a construção ela precisava ser assíncrona porque ela demandava o retorno de um objeto remoto, né? Então, eu usei um Factory Method para retornar uma task de tal tarefa. Então, você podia dar um await, né? Então, isso é um processo interessante, né? Para você também ter construção assíncrona de objetos que dependem, eventualmente, de I/O para serem criados, e você quer, eventualmente, facilitar a construção, né? Então, é um outro cara também interessante. Enfim, essas aqui são as 1001 utilidades que eu vejo para o Factory Methods. É um padrão de projeto tremendamente versátil, que modernamente vem sendo usado para um monte de coisa, e muitas vezes, né, você nem chama de Factory Method, você acaba nem reconhecendo, porque, enfim, tem tantas personalidades, né, que fica difícil até diferenciar. Fez sentido o que eu mostrei aqui, Antoninho? Desculpe, André, alguma dúvida? Eu ia comentar nessa linha das personalidades ali, né? Naquela lista de writers ali, aparentemente a gente também tem um singleton, né? Que acaba se comportando muito como um container também, né? O mesmo mecanismo de um container de injeção de dependência, geralmente um service locator é a mesma coisa, né? Só muda, assim, a implementação prática acaba sendo, pelo menos no meu ver, acaba sendo igual, né? Você sabe que houve um tempo, André, que a comunidade começou, na época que o Goff lançou o livro de padrões de projeto, começou a aparecer padrões de projeto para tudo, tá? Então, não sei quantos de vocês já escreviam um código lá em 90 e bicas, né? Eu vou dizer para vocês que naquela época, cara, o Martin Fowler lançou padrões de projeto para aplicações empresariais. Daí o
o Greg Hope lançou Enterprise Integration Patterns, padrões de projeto para você fazer integração por mensageria. Aí você tem, por exemplo, o próprio... padrões de projeto para o ML, para construção de... Cara, padrões de projeto começaram a aparecer em todos os lugares, tá? Mas o que aconteceu com padrões de projeto quando isso começou a acontecer é que você começou a ter, primeiro, padrões de projeto que eram muito parecidos, né? Mas as pessoas estavam dando nomes diferentes para coisas que eram muito parecidas, e aí uma das intenções dos padrões de projeto, que era exatamente facilitar a comunicação, começou a criar dificuldade de reconhecimento, entende? Porque você dizia, não, isso aqui é um padrão de projeto XPTO ou outro, sabe? E aí você via que a diferença no final do dia não era tão significativa, tá? E aí você começa a entender que você começava a ver, inclusive, na própria descrição dos padrões de projeto, que este padrão de projeto é um caso de uso especial de... cara, daí você começa eventualmente a criar uma coisa que acaba complicando o vocabulário mais do que dificultando. Agora, uma coisa que é interessante, meu amigo André, que também veio para mim depois de um tempo, é que eu comecei a ter na empresa necessidade de composição. Deixa eu mostrar. Esse vídeo já está ficando longo, mas eu quero mostrar mais uma ou duas coisinhas para vocês, para falar ainda sobre Factor Method. Teve um tempo que aí eu tinha que gravar para JSON e para XML. Né? E eu tinha que gravar, eu tinha um problema, que eu tinha que gravar um XML e o JSON ao mesmo tempo, né? E aí o que acontece? Eu peguei e fiz esse cara aqui como flags, né? Sinalizei esse cara como flags. Sinalizando esse cara aqui como flags, eu peguei e coloquei o XML como sendo 1, o JSON como sendo 2, o INI como sendo 4, não sei quantos vocês estão familiarizados com o conceito de flags aqui, né? E aí, o que acontece? Para poder... E aí eu comecei a dizer que a saída padrão acabou sendo especificamente o meu configuration... Deixa eu pegar aqui. Eu sou o cara do toque com código, tá? E algumas coisas são bem estranhas. Mas vamos lá. Configuration writers. Comecei a dizer que esse cara aqui eventualmente era igual ao XML, né? Então, o default era o XML, né? E aí eu comecei a fazer, aqui no meu new, né? Eu comecei a perceber que eu tinha padrões de composição. Então, o que é um padrão de composição? Eu comecei a ter, por exemplo, aqui no meu Abstract Writer, eu comecei a ter aqui, por exemplo, uma classe Composable Writer, né? Composable Writer. E nesse Composable Writer, basicamente o que eu fazia aqui era ter no meu construtor, né, desse cara, né? Eu recebia uma coleção, né? Uma coleção aqui. Vou fazer a implementação simples aqui, tá, gente? Não vou inventar muita onda, tá? Então, eu recebi ali uma lista, né, de writers, né? De configuration, uma lista de configuration writer, né? E nessa lista de configuration writer, né, lista aqui, né? Eu acabava retornando a essa lista, eu botaria aqui como sendo a coleção dos meus writers, né? E na minha implementação, eu tinha aqui que o meu... Cara, acreditem ou não, isso é uma coisa que é cenário no mundo real, tá? Eu tive que ter... esse aqui passou a ser parte da minha vida, né? Que eu tinha a lista dos meus writers, que eu dizia que era um cara que era read-only, né? E aí eu dizia que esse cara aqui, enfaticamente, fazia com que os meus writers fossem igual aos meus writers aqui. E na hora de fazer a gravação, né, para poder fazer esse cara aqui funcionar, uma lista de configuration writer, né? Na hora de fazer a escrita especificamente, né, eu fazia, deixa eu botar aqui, configuration, esse cara, o nome certo seria um Composable Configuration Writer, mas vocês entenderam aqui qual é a lógica, tá? Aqui, na hora de fazer a gravação, eu fazia aqui, então, no método write, eu fazia um for each, né? Var writer em writers, né? E aí aqui embaixo eu pegava e fazia lá com que a minha configuração, né, enfaticamente voltasse o meu, fazer com que esse writer gravasse, né, a writers
writers in writers writer.write alguma coisa eu escrevi errado aqui. Enfim, aqui, boca aberta. Fazer com que esse cara aqui gravasse em cima daquela configuração. E aí, o meu factory, lá em cima, André, passava, eu poderia, tranquilamente, na hora de fazer a solicitação, eu pedia, por exemplo, em cima da minha configuração, né? Eu queria obter o meu writer, então, na classe de configuração, que é aquela classe que eu escrevi primeiro, que está em algum lugar, aqui, né? Eu fazia com que eu tivesse aqui um método newWriter, né? Onde pedia aqui, eventualmente, o meu configuration writers, para pedir aqui qual seria o meu cara de gravação, né? E aí, obviamente, que eu pedia isso a partir de um retornava, era um factor method chamando outro factor method, né? Então retornava o cara lá do meu configuration writer.new, passando o writer que eu queria, né? E aí dizia aqui, cara, configuração ponto, esse cara aqui é estático, né? Então, a partir desse cara aqui, eu pedia lá configuration.newWriter, passando lá, eventualmente eu queria configurationWriters.xml combinado com configurationWriters.json, né? E aí, o que retornava para mim era um writer, né, que estava com esse cara em termos de composição, ele estava com uma composição, né? Era outro cara que eu fazia. Outra coisa que aconteceu durante um tempo, para mim também bastante, e você fala sobre a composição. Composição é um pattern? Né? Mas aí você vai dizer para mim, tá bom, Lemar, mas eu tenho aqui, então, a linha. Outras coisas que eram comuns, né? Por exemplo, cara, com o tempo, você ia vendo o padrão dos programadores, o meu objetivo como cara que escrevia código para os outros usarem, né? E a minha vida toda foi assim, tá? No Raven, eu fazia API, por exemplo, para... Cara, como é que eu impeço o programador de cometer erros esdrúxulos na utilização do próprio Raven, né? Cara, eu sempre tomei um cuidado muito grande com construção. Então, por exemplo, aqui eu estava com a linha do cara para a origem, né? Então, por exemplo, aqui tem, em vez de ficar criando, vai lá e especifica a origem, no caso da minha linha 2 aqui, tá? Outra coisa que eu comecei a fazer foi começar, eventualmente, a combinar de novo padrões de projeto, para dizer que essa implementação aqui, por exemplo, era parcial, por exemplo, tá? E essa implementação parcial que eu fazia aqui, deixa eu pegar essa parcial e botar aqui, acho que é aqui a sequência. Eu sempre me atrapalho na sequência das palavras-chave no .NET, eu acho que é até chato nisso, né? Podia ser flexível, que diferença faz ser partial, read-only, partial, mas, enfim, né? O time da linguagem deve ter suas razões para isso, né? Mas eu critico. Botar defeito no trabalho dos outros é o que eu faço de melhor, né? Mas, por exemplo, o que eu fazia aqui de muito bom? Eu pegava, muito bom, olha a minha modéstia aqui, né? Eu pegava e fazia aqui um cara como sendo uma classe de builders, né? Para dizer o que aqui? Para começar a separar um pouco, né? Que você vê que tem uma lógica, olha a quantidade de factory methods que eu tenho aqui. Eu pegava e criava, por exemplo, uma segunda classe parcial, né? E foi a utilização que eu dei para a classe parcial durante um bom tempo para ter os factories daquele cara numa classe parcial e, eventualmente, os builders também. Builder, você vai dizer para mim? Sim, builder, porque, por exemplo, o que eu quero fazer aqui também para poder facilitar a minha construção? Eu queria fazer, tipo, um método. Olha só o nível de pirose da pessoa, tá? Public, line, public static, line 2 builder, né? Onde eu tenho aqui, eventualmente, um método from, point 2, né? E aí eu boto aqui point, né? E aí o que acontece? Eu criava aqui dentro desse cara, para fazer interface fluida, eu criava aqui um public, read-only, record, struct, line 2 builder, certo? E esse cara, struct não string, né? Aí, aqui para esse cara, o que eu fazia? Eu fazia lá, esse line 2 builder receber um ponto from, né? E aí, esse meu ponto from, eventualmente eu trazia para esse cara aqui a seguinte visão. Então, retorna, né? Esse cara aqui vai ter um método público
Que para aqui nada, rapaz. A Siri tá querendo conversar com a gente aqui. Eu tava vendo no YouTube outro dia uma moça que tinha o nome de Siri, coitada, né? Daí todo mundo ficava fazendo piada com ela por causa que, oi, você responde tal coisa, você não me entende, enfim. É to, né? E aí você pode ter um point 2 aqui para esse cara como sendo um ponto to. Aí você pode fazer o seguinte aqui, ó. 2 to, e aí, eventualmente você pode fazer o que aqui? Você pode tornar a partir desse cara, então, uma linha 2, e aí você pode dizer que você vai retornar uma nova linha 2 de from até to. Né? E aí, cara, você começa, eventualmente, a brincar com esse cara aqui, para dizer que esse cara aqui vai retornar um novo line 2 builder, né, do meu ponto. E o que acontece? Lá em cima, então eu posso dizer agora que eu vou ter uma linha 2, que vai ser uma base que vai vir do meu ponto de origem até, e aqui vem a beleza, né? 3, 4. Como estou passando a tupla, eu tenho conversor implícito, né? É um builder com factor aqui, ó. E eu comecei a criar uma interface, né? E aí o que acontece? O cara que é chato, ele começa a olhar esse código aqui e dizer, cara, só que esse código, de novo, não está tão expressivo, né? Ou ele pode ficar mais expressivo. Como que ele pode ficar mais expressivo? Bom, beleza, então vamos fazer o seguinte, ó. Public static line 2 builder, dizendo que vai ser um from origin, né? From origin. Eventualmente aqui você pode assumir, inclusive, como sendo um cara com get, né? Especificamente por causa da notação de C Sharp, né? E no get aqui você pode retornar simplesmente um cara como instância, né? Tipo esse cara aqui é estático, com get, onde eu vou ter eventualmente um return um from point 2 origin, né? E aí, cara, essa construção aqui vai deixar eu fazer, então, um ponto da origem até o 3, 4. E aí você começa a ter mais uma pirose, né? Tipo, aí você começa a dizer, bom, beleza, já que eu fiz esse cara aqui, eventualmente eu posso fazer com que o meu Line 2 Builder aqui tenha uma outra construção, né? To, para ter de novo double X e double Y, né? Para você começar a trazer, eventualmente, um novo Line 2, né? Vamos botar aqui, conseguir as convenções, né? Parâmetros são minúsculos aqui. Então, você pode dizer que você vai ter, então, um novo line 2 que vai vir do ponto from até o ponto que é x e y aqui, bonitinho, né? E aí, o que acaba acontecendo? Você pode agora trazer lá, tirar esses parênteses, fazer que, cara, vai ser da origem até o ponto 3, 4. E aí, o que acaba acontecendo, né? Você começa a perceber que os padrões de projeto que você utiliza, os padrões de projeto criacionais, eles permitem, né, que o programador que está concebendo, além de toda, e eu acho que esse é o grande lance, tá? Além de toda a beleza de você ter todo esse desacoplamento, que você vai tendo mais flexibilidade, você vai criar uma interface, uma experiência de programação, né, um UX, né, para o seu cliente, para quem está utilizando o teu código, muito mais interessante. Então, você começa a ter, eventualmente, uma construção com uma interface fluida com um custo aqui que é próximo de zero. Se, eventualmente, eu tivesse ainda... aqui o custo de criar uma estrutura é zero, aqui, então não tem penalidade de memória por ser struct e tudo mais, mas se tivesse, por exemplo, penalidade, eu podia pegar esse cara aqui que tá retornando para mim e deixar esse cara como sendo um ponto de referência, né? Eu posso deixar esse cara na memória e ficar reaproveitando ele, porque eu não preciso criar de novo. Eu desassociei a criação da utilização. E mais assim, né? Tipo, eu posso criar múltiplas linhas, digamos que tem diversas linhas no centro, né? Coisa que eu tinha que fazer direto. Às vezes eu tinha um ponto num círculo, eu queria fazer linhas em toda, sabe, saindo de uma direção e indo para vários pontos. Então, o que eu podia fazer? Cara, eu quero fazer, então, eu ia pegar aqui uma base aqui, dizendo que ia ter um line 2 from origin, certo?
E aí eu podia fazer, por exemplo, os caras que eu quisesse fazer o meu processo, fazer um for, por exemplo, aqui para fazer uma variável, né, tipo de 0 até 50, né, e aí eu posso eventualmente dizer que eu vou colocar numa lista, né, de resultados ponto 2, né, ou de linhas, né, no caso aqui eu quero uma linha, e aí eu posso começar a fazer brincadeira, dizer que eu vou acrescentar, né, nesse cara, né, uma linha que vai da base até, né, e aí você pode começar, entende? Então você começa a ter uma interface de programação que vai tornar a utilização, você combina eventualmente o builder com o factory para você ter uma lógica de criação mais simples. Então, não é só o fato de você gerar desacoplamento para tornar o teu código mais manutenível, mais tudo, né? Você começa a criar uma interface para a criação de objetos que é enfaticamente a prova de erros, né? E essa prova de erros que você acaba criando vai fazendo com que o teu código dê menos problema em produção, porque você impede que os programadores que estão escrevendo o teu código de forma inadvertida façam uso inadequado. Por exemplo, um último caso, né, para vocês poderem entender bem como a coisa vai, né? Todo mundo aqui, eventualmente, já utilizou, eventualmente, já teve necessidade de criar, em algum momento, por exemplo, alguma coisa que precisasse fazer um dispose, né? Então, cara, eu tinha... então, você tem lá a tua classe full, né, que implementa iDisposable, por exemplo, né? Então, você vai lá e faz essa implementação. Cara, o que acabava acontecendo? Eu tinha lá, nesse caso do meu, Dispose vale uma conversa à parte para explicar qual é a intenção dele, tem gente que associa com memória, mas tem pouca relação com memória, o fato de você estar alocando um objeto, por exemplo, uma conexão com um banco de dados, cara, isso acontecia direto. A desgraça do povo lá não era conexão com um banco de dados, eu tinha um cara que abria conexão com uma máquina, e a máquina tinha recurso limitado de quantas conexões ela abria. Então, era forçado que o cara esquecesse, que o cara não esquecesse de liberar a conexão. Então, no final das contas, o método que abria essa conexão com a máquina tinha lá o dispose, que o cara tinha que lembrar de chamar, certo? Tinha que lembrar de chamar. Só que o que acontecia? Ninguém lembrava de chamar o raio daquele dispose, né? Então, por quê? Porque, putz, o cara criava lá um método, geralmente um código para mandar instrução para a máquina, então abria a conexão com a máquina, ABC, e no final tinha que chamar o dispose. Hoje em dia, cara, você vai fazer isso bonito em C# hoje você pode fazer tipo simplesmente using f igual a new foo. O simples fato de você lembrar de colocar o using aqui já resolveu a tua vida, porque você vai poder é uma palavra-chave. Bom, enfim, você pode pegar, o using aqui vai te dar, eventualmente, a construção. Você pode pegar o teu tipo, o using var aqui, né? Estou esquecendo a sintaxe do C#, eu já nem sei mais programar. Mas você pode pegar, hoje em dia, e fazer esse cara assim, né? E aí você vai lá e chama o método ABC, né? Você chama o método, por exemplo, aqui você tem lá um send command, né? Public void send command, cara, você chamava lá, e aí vamos botar aqui um string command da vida, e o cara mandava esse cara ali para baixo. Cara, é impressionante como o programador C# esquece, né? A coisa é simples, mas mesmo dessa forma aqui, eu não tinha uma forma de garantir que a desgraça ia lembrar de botar o using, né? E toda hora acontecia um bug de algum programador que esquecia de botar o using, sabe? E toda hora dava problema. O que eu fiz? Né? O que o Elimarzinho fez aí para poder retornar a brincadeira? Inspirado no Factory Method também, prometo para vocês que já tem 1h30 quase de brincadeira, né? O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu fui pegar e deixar, primeiro, eu nunca planejei essa classe para ser herdada, então, sealed, não planejei essa classe para ser herdada. Outra coisa que eu pensei, cara, já que o problema é que o povo não sabe, não tem responsabilidade para criar e desalocar, certo? O que eu fiz? Eu coloquei o meu construtor privado. Tá bom, ninguém mais tem liberdade para criar essa classe, né? Só que, assim, e aí eu pensei, poxa, mas eu vou fornecer um factory method para poder, eventualmente, entregar esse cara, fazer controle, aquela coisa toda. Vou tentar usar algum tipo de item. Eu não consegui ver um jeito legal de fazer isso acontecendo com factory method simples. Então, a partir de um factory method, a partir da ideia do factory method, eu fiz o seguinte, ó, eu fiz aqui um public static, olha o meu static de novo, o André, olha como ele aparece aqui de novo, tá? Public static void
use, certo? E aí, o que eu passava como, o que eu pedia como parâmetro? Eu pedia como parâmetro uma action que ia receber, a princípio, uma instância de foo, certo? E aí, o que eu fazia aqui dentro? Dentro do meu código, eu forçava using var foo, var f igual, e use var instance é igual a nova instância de foo. E aqui embaixo eu chamava meu action, chamando, e aí, mais importante, né, para poder garantir esse using aqui, me garantir isso também, mas então eu chamava aqui embaixo um action, passando como instância a minha instância aqui. O que acabava acontecendo, né? Enfaticamente, no lugar de criar uma nova instância lá em cima e correr o risco do cara esquecer, ele não tinha mais essa opção. Eu, por design, acabei fazendo o cara fazer aqui, beleza, então a partir de agora eu vou ter que dar um foo.use, aí eu vou ter aqui, eventualmente, a minha instância de f, tal qual, né? E aí aqui dentro o cara podia botar safe and sound, né? Um f.sendCommand, né? E aí aqui o cara chamava o comando que queria fazer, né? Então, comando A, B, C, podia chamar esse cara. E o que acontece? O fato de eu ter criado essa implementação aqui, eu matei, por design, de uma vez por todas, né, o risco de eu abrir conexão com a máquina e esquecer de fechar. Né? Por design, eu peguei esse cara aqui. Esse cara é um factory method? Não, não é um factory method. Ele não tem aqui a criação do objeto, ele está regulando a utilização, tá? Mas foi inspirado a partir de... E esse é outro ponto interessante, né? Para mim, eu me lembro claramente no dia que eu pensei nesse design aqui, tá? Para mim, o ponto de partida para chegar nesse design foi a prática que eu fazia recorrente dos factory methods, né? Tipo, a utilização dos factory methods como prática recorrente me deu esse uso controlado aqui, cara. O cara nunca mais faria utilização do meu objeto sem dar dispose, ou seja, eu eliminei uma categoria inteira de bugs que vivia me ferrando a vida, e, cara, ferrando mesmo, tá? Tipo, eu tô falando de fábrica parando, uma coisa louca, né? Eu eliminei uma categoria inteira de problemas mudando o design, ou seja, o padrão de projeto salvou. Aí fica a perguntar, onde é que design se afasta de arquitetura? Cara, nesse caso aqui, eu tô para dizer que essa dimensão acabou sendo quase uma decisão arquitetural, porque ela impactava direto no atendimento subjetivo de negócio, restrições e tributos de qualidade. Enfim, usos e mais usos. Então, André, mais uma vez, eu estou respondendo ao André aqui, porque o André fez a pergunta que originou essa discussão toda, né? Muitas vezes você tem cenários de utilização que são derivados, né, do uso que você está dando. Enfim, deixa eu chamar vocês um pouquinho só para a dança, deixa eu sair daqui da tela e deixa eu chamar um pouquinho vocês para a conversa. Meu amigo Maurício, o que você achou até aqui dessa experiência? O que você achou do método apresentado nesse nível de detalhe? Legal? Uhum. Sim, bem interessante. Na verdade, algumas versões eu já usava, mas eu nunca tinha pensado como um factory method. E é interessante que tu consegue direcionar quem está usando o teu código, né? Tu comentou como alguém criando framework. Então, tu evita que ele cometa erros, vamos dizer assim, né? Tu consegue trazer mais segurança pro sistema. E também acho que melhora muito vamos dizer, a comunicação ali entre o teu framework e quem está utilizando e quem vai ler o código. Então, acho que é bem interessante mesmo ter visto essas abordagens. Esse é um ponto importante, né? Olha só, você melhora a interface, porque você permite a criação de um código que seja mais expressivo, você diminui o acoplamento direto interno, porque você pode, inclusive, mudar a regra de comportamento, como parse, try-parse e tudo mais, você tira também acoplamento com tipos concretos, porque você passa a ter, eventualmente, a lógica da abstração, você tem, cara, eu preciso trabalhar com configuration writer, agora... qual writer que eu vou estar utilizando, Tomás também, se botasse potência, você simplifica essa visão aqui também de implementação. Você tem um outro caso, que é você poder ter a flexibilidade de configurar default muito também presente. Você tem a possibilidade de trabalhar com composição, né, que é uma doideira, né, porque você pode eventualmente começar a combinar também retorno de implementações. Você desassocia a criação do uso, né? Porque você pode enfaticamente dizer que o teu factory vai retornar uma instância nova. Aliás, esse é o tema da próxima Masterclass, tá? Na próxima Masterclass eu vou mostrar um bocado de cenários
aonde a gente desassocia a criação de uso para poder salvar memória, tá? Salvar memória e, consequentemente, performance. Para quem trabalha com Java, .NET, Go, cara, 90% do tempo do processamento da tua aplicação é garbage collector, né? Então, vamos ver como aliviar o garbage collector não criando objeto que não precisa ser criado, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, você tem tudo isso e, além de tudo, você ainda pode direcionar a utilização que o teu usuário faz, né? É claro que, de novo, aí, André e Maurício, fica a discussão de você ser mais puritano ou menos puritano, né? Tipo, cara, quanto exigente eu sou em, cara, o Factory Method tem que ser usado nesse shapezinho e eu não vou fazer concessão. Aí, irmão, entra de novo o que eu falo, né? A diferença entre o pleno e o sênior, né? O pleno sempre sabe o jeito certo. O sênior eventualmente entende que é necessário, às vezes, você adotar o jeito errado, né? Para poder fazer a coisa andar. Mas, assim, nada aqui de gambiarra, mas é coisa da criatividade, né? Muito bom. Obrigado, Maurício. Obrigado. Gostou da experiência de acompanhar uma sessão de live coding? Nossa. Legal, legal, legal. Antônio, e você, meu amigo? O que você fala para mim? Faz sentido para você essa conversa? Eu não conseguiria replicar no mesmo nível do que foi apresentado ali, pelo menos nesse momento, mas acho que, tipo, me ajudou a entender como é que as coisas acontecem, né? Eu programo grande parte do tempo em Go e ele não tem essa parte de orientação a objeto, então é muito difícil tentar assimilar ali como as coisas funcionam, mas tudo que você apresentou ali, eu vou entendendo o porquê das coisas serem daquele jeito, sabe? Então, facilita muito o entendimento. Eu fico aqui viajando, baseado no que você está falando, eu fico viajando ali, tentando encaixar as pecinhas e como você falou, tipo, vai abrindo a mente ali para a parte de criatividade, entendimento, saber quando usar determinada coisa, mas para mim sempre cai como uma luva. Não, beleza. Aqui tem uma coisa muito importante, Antônio, aliás, que você traz para a gente aqui um outro ponto muito importante, tá? Os padrões de projeto, eles vão encontrar sabores de implementação que muitas vezes vão estar vinculados à linguagem de programação que você está utilizando e o paradigma, né? Então, por exemplo, o Factory Methods é um cara que tem... ele foi concebido... Na prática é o seguinte, né? Sendo bem direto, né? Os padrões de projeto do Goff foram idealizados lá atrás para serem utilizados em uma linguagem orientada a objetos. Então, a visão era padrão para você trabalhar com criacional de objetos, tá? Hoje em dia, quando você vai para implementações mais modernas, você pega, por exemplo, C#, ele te entrega um monte de coisas, tipo sobrecarga de operadores, te entrega conversão implícita, te entrega algumas coisas, por exemplo, que você não encontra em Java, né? Em Java, eventualmente, você vai encontrar algumas restrições, por exemplo, para poder fazer algumas implementações, algumas soluções que eu entreguei aqui. Então, muitas vezes você tem a inspiração do Factory Methods, você tem o espírito do Factory Methods, mas você acaba tendo sabores e possibilidades diferentes conforme a linguagem que você está utilizando. Quando você trabalha, por exemplo, com um paradigma que é funcional, né, aí você começa a perceber, eventualmente, você precisa fazer uma nova adequação, por exemplo, aos Factory Methods também, porque no paradigma funcional, se você vai trabalhar com C#, por exemplo, se você vai trabalhar com outras linguagens, você vai perceber que muitos dos problemas que você tenta resolver com o Factory Method, o próprio paradigma já resolve, e aí você corta toda uma categoria de problemas, e uma segunda visão, você começa a interpretar, às vezes, comportamento e estado, que numa programação de objetos, o comportamento mais estado compõe um objeto, em programação funcional, o comportamento fica delimitado em funções e estado fica delimitado em outra coisa, que são os registros, né, para você poder trabalhar com esse cara. Nesses cenários especificamente, você começa daí a pensar, você ainda tem os padrões todos aplicáveis, né, mas você começa a criar um nível extra de abstração, né, para poder fazer adequação. Eu vou ter que fazer um encontro especificamente só falando sobre Factory Method e também sobre o Builder, que a gente tem uma lição inteira gravada, falando nesses caras na visão do paradigma funcional. É bem interessante também, tá? Mas o ponto que eu posso dizer é, quase tudo acaba entregando também. E, Antônio, tem um ponto legal que você está dizendo para mim aqui, que é o seguinte, ó, qual é o grande barato de você, como programador, estudar padrões de projeto ou mesmo estudar algoritmos, tá?
eu entendo que é um exercício de desenvolver a capacidade do pensamento abstrato. Entende? Você começa a olhar esse tipo de uso e reuso para os padrões e você vai começando a entender, desenvolver a capacidade de criar soluções novas, né? E essas soluções novas vão ficando cada vez mais poderosas, né? A partir dessa visão que você vai desenvolvendo. Eu brinco com muita frequência que você programar sem conhecer padrões de projeto, programar sem conhecer algoritmos e estruturas de dados, é mais ou menos como tocar violão sabendo 2 ou 3 acordes, entende? Você até vai conseguir tirar uma Legião Urbana numa versão simplificada aí, você vai fazer um auezinho tocando... Legião Urbana, nossa, aqui eu tô denunciando a idade, né? A galera mais nova nem sabe, mas não, houve um tempo no passado, galera, que o pessoal tocava Legião Urbana na praia, né? Para fazer aquela onda, né? Cara, você vai tocar uma Legião Urbana na roda, no volta da fogueira, mas não vai ser exatamente um músico, né? Da mesma forma, cara, um programador que não investe tempo para entender padrões de projeto, que não investe tempo para conhecer algoritmos, né? Ele fica muito restrito ao tipo de solução que ele acaba criando. Ele acaba sendo um programador de copia e cola, muitas vezes, né? Que vai acabar pegando lá, sei lá, fazendo um CRUD, pegando um CRUD anterior, fazendo um reporte, pega um reporte anterior e o cara copia e cola a estrutura do código e faz a mesma coisa de novo e outra vez. Ele não é um programador útil? Claro que é. Né? O problema todo de novo, né? Ele fica muito restrito quanto ao tipo de solução que ele acaba criando, e pior, tá? Nesse mundo aí de chat GPT da vida, eu começo a perceber que esse tipo de solução, que é esse tipo de solução mais commodity, cara, com o tempo, né? Hoje tem gente pagando para alguém escrever, tá? Mas com o tempo você vai ter máquinas escrevendo com um nível de assertividade muito maior do que o nosso. Então, esse tipo de repertório, né, te deixa diferenciado, aumenta a tua empregabilidade, deixa um programador melhor. Lemar, um outro ponto também para agregar, grande parte das vagas, quando você vai pegar tipo uma linguagem um pouco mais nova, você sempre precisa ter 2 linguagens ali e eles sempre estão com o objetivo de migração. Então, você precisa entender, né, da onde para você, da onde você está, o que é legado para você fazer essa migração. Então, se você não tiver essa base, você tipo, vai patinar por muito tempo até você conseguir fazer isso do jeito certo, né? Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante. Assim, ó, eu digo, é outro ponto bacana para se considerar também aqui, tá, Antônio? Com muita frequência as pessoas, no passado, hoje se faz menos, tá? O cara colocava, eu sou um senior software developer em Java, em C Sharp. Cara, né, assim, na prática, eu entendo que você precisa separar abstração de implementação concreta. E é bacana você conseguir exatamente conhecer os princípios, né, que governam programação, cada paradigma, o princípio que governa a programação de objetos, os princípios que governam programação estruturada, funcional, enfim. Quando você conhece bem os princípios, eventualmente você vai pegando cada linguagem e apreciando melhor, é meio que como se fossem quitutes, né? Você vai apreciando um pouco mais o sabor de cada linguagem. Você vai perceber, por exemplo, eu sou um programador de C++, né? Imagino que eu ficar mostrando código de C++ não ia geralmente gerar uma comoção muito grande, eu ia ter um público que ia... O Giovanni Bassi dizer que tinha que ser em Rust, né? Mas, assim, abraço pro Giovanni, eu gosto dele. Tá? Mas a treta toda é que, cara, tipo, os mesmos princípios que eu pego em C++, eu consigo trazer daqui a pouco para C Sharp, eu consigo trazer para... e esse é um ponto interessante, ir tendo influências, sabe? Por exemplo, eu sempre digo que eu sou um cara que tem dificuldade de programar com Python, por exemplo, e, cara, eu tenho excelentes amigos que programam em Python, sabe? Tipo, o Luciano Ramalho, cara, uma das maiores autoridades do mundo em Python. Já tentei aprender Python diversas vezes. O meu problema é que toda vez que eu programo em Python, eu levo para Python o meu jeito de programar em C Sharp, eu levo para Python o meu jeito de programar em C++, quando eu vejo eu não estou programando em Python, eu estou programando em C++ com Python, entende? Não é a mesma coisa. Como é que eu desenvolvo essa habilidade? Cara, não tem jeito, é sentando e programando em Python, sabe? Tentando desenvolver influência. Eu nunca tive oportunidade de escrever, além, né, Antônio, que você disse, de ter que portar. Então, eu sei Python o suficiente para ler de Python e escrever em C++, ler de Python e escrever em C Sharp, ler de Python e escrever em Java, ler de Python e escrever em TypeScript. Agora, se fosse pegar o contrário, eu não teria essa fluência. Como é que eu desenvolvo essa fluência? Praticando, entendendo os fundamentos. E, por exemplo, em cada linguagem, e esse é um ponto interessante, sabe? O programador que é mais sênior, que é construir atalho. Como é que eu aprendo uma linguagem? Cara, não é a sintaxe, sabe? Tipo, a sintaxe
né? Sintaxe você aprende rápido. Quer dizer, depende, algumas linguagens demoram muito, mas, cara, na prática você vai começar a entender bem da linguagem quando você conseguir dizer, cara, como é que eu implemento aquele algoritmo aqui em C#? Como é que eu implemento esse algoritmo em Go? Como é que eu implemento esse algoritmo? Como é que eu implemento esse padrão de projeto em Go? Como é que eu implemento esse padrão de projeto em Java? Quais são as... tem a questão da linguagem e dos idioms, né, que são as especificidades de cada linguagem. Cara, quais são os idioms dessa linguagem que vão potencializar a implementação desse algoritmo ou não? Por exemplo, cara, a galera fala pra caramba de Rust, sabe? E eu acho Rust uma linguagem do caramba, tá? Deixando bem claro aqui a minha posição. Mas, cara, tem coisas que eu tenho uma dificuldade gigantesca para repensar um código, mesmo funcional, e Rust é functional-like, vai? Tipo, eu tenho dificuldade para poder pensar o mesmo algoritmo em Rust. Então, até que eu consiga ter a fluência de implementar os algoritmos que eu conheço, as estruturas de dados que eu conheço, os padrões de projeto que eu conheço, para ver o que é aplicável e o que não é aplicável, eu não posso dizer que eu sei aquela linguagem. Né? Então, conhecer os padrões de projeto, conhecer os algoritmos, conhecer os diversos sabores de Factory Method, por exemplo, e fazer esse exercício que você está fazendo, sabe, Antônio? Tentar transportar para Go, entende? E ver como é que fica, ver o que faz sentido e o que simplesmente não faz sentido. Isso te ajuda a evoluir. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, você vê, né? É quase uma masterclass, mas uma masterclass com pouquinhas pessoas, né? Masterclass, na masterclass a gente tem mais o conceito, né? As ideias. Aqui, eventualmente, eu mostro mais código. Eu assim, cara, eu quero ver código. Tá bom, então toma o código. Então, tem 2 horas agora de código para você ver, né? E assim fica a visão. De novo, tá? Quero agradecer demais a vocês por a participação aqui, Maurício, Antônio e André. Né? Eu presumo que vocês fizeram poucas perguntas, ou por duas, tá? Ou porque ficaram envergonhados, ou então porque a minha explicação acabou sendo fácil de entender. Espero que tenha sido um pouco mais a segunda, tá? De tempos em tempos eu mando lá no grupo da turma o convite para uma ajuda. A treta toda é a seguinte, para poder ser democrático, eu escolho diversos horários, tá? Então, de vez em quando eu vou escolher mandar a mensagem, como foi hoje, às 8h pouco da manhã, outros dias vai ser às 3 da tarde, outro dia vai ser às 10 da noite, né? E quem tiver online, eventualmente fica convidado a participar. Gente, obrigado pela participação de vocês. 1h46 de vídeo, meu Deus, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrando aqui a gravação.